Você está no podcast Ori e Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Vocês já pararam para pensar sobre o tempo? Eu suponho que todo mundo parou um dia para pensar sobre a questão do tempo, sobre o tempo de vida, sobre o tempo de um curso, sobre o tempo de espera, sobre o tempo de construção, sobre o imediatismo do tempo, sobre a falta de tempo. O tempo é algo que a gente fala, não dá para parar o tempo, né? A gente fala isso. Então, o tempo é algo que muitas vezes pode até nos angustiar. O tempo está passando, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou preciso de mais tempo para desfrutar. Ou está me faltando tempo para realizar meus sonhos. Ou como é que vai ser o tempo futuro da minha vida? Quanto tempo eu ainda tenho? O que eu vou construir no tempo que me foi dado? Como eu tenho aproveitado também o sabor do tempo? Hoje nós vamos falar de Iroko, tempo, também associado a uma árvore, às vezes associado à gameleira, às vezes associado à árvore que leva seu nome, Iroko, o tempo. Esta imagem arquetípica desse orixá nos fala sobre a sabedoria do tempo. E de que tempo é esse? É um tempo histórico? É um tempo que já passou? É o tempo presente? O momento atual? Que na medida em que eu estou pronunciando uma palavra, os segundos já estão passando? É o tempo futuro? É o que está por vir? De que tempo nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do tempo cíclico. Porque nesta sabedoria, o tempo é cíclico. E aí, tomando Leda, ele é um tempo espiralar. É um tempo, então, que se constrói onde presente, passado, futuro estão em contínua construção. Então, ao invés de pensarmos em um tempo em linha reta, eu acho que todo mundo aqui já fez, ou na escola, ou em alguma dinâmica, uma atividade que fala para você construir a linha do tempo, né? Eu mesma já fiz, e com pessoas há muitos anos atrás, onde a pessoa construía, fazia uma linha reta, e ia colocando nessa linha reta os marcos históricos da sua vida. Quais foram os principais momentos da sua vida? E essa pessoa colocava em linha reta. Então, com 5 anos aconteceu isso, teve meu nascimento, que é um marco, com 5 anos isso, com 10 eu fiz tal coisa, com 15 comecei, né, a estudar outras coisas, com tal idade fui para a faculdade, com essa idade me casei, com essa idade tive um filho, ou com essa idade não me casei, fui morar com amigos, cada um com a sua trajetória. Fui morar sozinha. Então, acho que todo mundo já fez isso, e se não fez na escola ou em algum outro lugar, passou por essa construção onde nós vemos o tempo em linha reta. Eu nasci em tal ano, então eu sigo uma linha reta. O que nós estamos trazendo aqui é a perspectiva de que você olhe para o seu tempo num processo de espiral, onde o que você fez quando tinha 5 anos
está aqui agora e te impacta aqui agora. Onde o que um ancestral seu viveu há 30 anos seria pouco. Vamos pensar, 100 anos atrás, te impacta aqui agora. Onde um passo que ele deu em direção à vida, uma escolha que ele teve, por exemplo, pessoas que migraram para o Brasil. Vamos pensar nos imigrantes que vieram aí, começo do século XX, da Itália, Espanha e etc. O fato dele pegar um navio e vir para cá impactou no fato de você, que é descendente dele, ter nascido aqui. Então, este ato que aconteceu, vamos imaginar, em 1920, estou chutando, não estou nem pensando nas datas históricas adequadas, mas que aconteceu há 100 anos atrás, faz com que hoje, no seu tempo de vida, você viva nesse território, olhe essa realidade e viva desta forma, e não de uma outra maneira. Então, a ideia de olhar para o tempo desta forma faz com que você, inclusive, se aproprie mais do seu passado, sempre lembrando que passado não é para ficar preso nele, mas passado é referência, é ligado à construção e é ligado a também possibilidades de inovação, porque a gente inova a partir do que nós temos. Né? Quando a gente descobre algo, uma matéria-prima nova, por exemplo, na nossa terra, todas as descobertas científicas foram feitas através do quê? Do referencial passado, ancestral. Até para você descobrir algo, você partiu de alguma coisa e não do nada. Então, quando olhamos para Heroku, oramos para o tempo, nesse sentido de que, no nosso processo de vida, precisamos ter a paciência, a sabedoria e a expertise de entendermos que nem tudo se constrói depressa. Que muitas vezes devagar também se vai longe, né? Então, que muitas vezes estar acordado para o aqui e agora e saborear o presente é o maior benefício que você tem para a sua vida. Se você abandona esse estado de consciência, de estar atento aqui e agora, e está com a mente voltada muito para o que já foi, olhando o tempo nessa perspectiva linear, que é uma perspectiva até adoecedora, eu já perdi aquilo passou, o que eu faço, não tem mais jeito. Ou para a perspectiva de futuro, no sentido, eu não sei o que vai ser da minha vida, onde eu vou estar, como é que vai ser. Essa perspectiva linear tende a trazer mais angústia, a gerar mais dor, mais ansiedade, mais dor em poder viver o tempo presente. Quando a gente começa a olhar para um referencial espiralar e ver que aquilo que aconteceu no meu passado, né, tanto de positivo, vamos pensar no positivo, e que eu não perdi, mas faz parte da minha história, faz parte de mim, ainda está aqui circulando, eu começo a me apropriar mais da minha própria história, a ter mais consciência, mais referencial e a ter mais sabedoria para lidar com o porvir futuro. Sabendo que o que eu trago de referência me acompanha ainda. Então, eu não estou aqui no tempo presente sozinha, dispersa e perdida para construir um referencial futuro de vida. Então, pegando essa questão, pensem que no tempo, né, há momentos onde você vai realizar a elaboração de um projeto. E eu vejo muitas pessoas que querem realizar um sonho, um projeto, seja qual for ele, que ficam angustiadas porque vai demorar muito, eu precisava disso para ontem, as pessoas falam, né? Agora, se ela olha o tempo como uma espiral e percebe
que ela pode desfrutar do processo de elaborar o projeto, que isso também deve trazer para ela ganhos, se ela sair de uma perspectiva somente utilitarista do seu próprio tempo, e sim de um desfrutar do tempo, ela vai conseguir ter mais paciência e, inclusive, usar melhor suas capacidades de construção e elaboração de projetos e objetivos. E aí, o que nós pensamos? Um projeto, quando ele é de curto prazo, ele leva de 0 a 6 meses para ser construído. Um projeto de médio prazo, ele leva de 6 meses a 2 anos. E um de longo prazo, de 2 anos a 10. Então, a sugestão aqui é que, quando você for elaborar seus projetos, que você pare e olhe primeiro para isso. Qual é o projeto que eu tenho? É um projeto de me mudar de país? Então, geralmente, ele não vai ser de curto prazo. E aí você olha, mas ele é de médio? E aí você coloca a ideia do projeto lá na frente, mas vai fazendo não é nem uma retrospectiva, mas é uma circularidade, trazendo quais as ações que você precisa tomar para realizar o seu projeto. Se ele for daqui a 2 anos, se ele for daqui a 3, qual é a primeira ação? É fazer um curso? É melhorar isso? É começar a pesquisar na internet sobre os cursos? Isso já é um passo. E isso tende, quando você fraciona as atividades e vai olhando para o tempo como uma construção, tende a gerar menos ansiedade, menos tensão, e a você conseguir lidar melhor e saborear melhor a vida. Porque qual é o grande lance aqui de falarmos sobre o tempo? É levar você a pensar, pelo menos o meu objetivo, a aproveitar mais o tempo, inclusive a ter momentos de contemplação. E que mesmo na correria do dia a dia, que você consiga estar nesse aqui e agora. E então, Hiroko, quando nos fala sobre o tempo, nos fala sobre tudo isso, né? Eu posso entender, e também nos fala da nossa capacidade de olhar quando é o tempo para crescer, quando é o tempo para semear, né? Quando é o tempo para cuidar da terra, do terreno, quando é o tempo para observar e entender que aquele projeto vai necessitar de mais maturação, vai precisar ficar marinando um pouco, né? Como se fosse um alimento que às vezes você tem que deixar marinando no tempero ali por um tempo, por um dia, e para que depois possa ser colocado no forno, depois possa ser aquecido e sendo construído, sendo assado, para que depois seja saboreado. E antes de saborear, que você coloque uma mesa bonita, que você prepare o local, deixe tudo arrumado, agradável, para que esse saborear seja ainda mais prazeroso. Então, quando falamos do tempo aqui, pensamos na questão do prazer de viver o tempo que temos para viver. É isso. E não de ficarmos numa perspectiva e numa angústia que nos impede de, inclusive, sonhar, construir e trocar possibilidades da vida, né? Olhar para esse horizonte de possibilidades da vida. É esse o convite aqui. Então, olhando de novo, né, estou repetindo, mas eu acho que é importante repetir esse conceito de tempo espiralar. Olhando para esse tempo espiralar, a gente vê também que o processo de individuação, que é o processo que o Jung fala quando nós nos tornamos nós mesmos, né, que é o processo aí do self, da questão do si mesmo, de você ir ampliando a sua personalidade.
É um processo que você, em algum momento, geralmente mais velho, isso não é para a gente mais nova, porque quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente precisa construir a nossa função dominante. Construir quem você é, ser bem quem você é. E num dado momento da vida, você começa a olhar para aquilo que te falta, que é olhar para a sua sombra. Então, nesse processo de individuação, está envolvido também um processo de olhar para aquilo que você encobriu, que você escondeu. E isso é só com o tempo. Isso é uma maturação do tempo. Ninguém faz isso correndo. Como eu já disse aqui em outros episódios, brevemente, nem todos recebem também o convite para a individuação. Né? Mas, quando a gente recebe, quando a gente está nesse processo, é importante que a gente tenha o cuidado de saber que tem momentos que a gente avança nessa sabedoria de olhar também para o que nos falta, dentro da nossa personalidade. Né? Por exemplo, se eu sou muito falante e comunicativa e tal, eu vou começar a olhar para os meus silêncios. Se eu sou muito silenciosa, eu vou começar a olhar para as minhas falas. Então, se eu sou muito extrovertida, eu vou olhar para a minha introversão. E se eu sou muito introvertida, eu vou olhar para a minha extroversão. E também vou olhando para outras possibilidades que me constituem. E percebendo essa questão de que eu estou incluída em um universo, em um espaço, e que as coisas que acontecem fora também me afetam. Então, é nessa perspectiva, desse olhar para o tempo, que não fracione, não coloca só, não me isola só no meu tempo de vida e numa solidão, mas que me coloca também em perspectiva da sociedade. Apesar de sabermos que, para ter individuação, a gente tem que se descolar da cultura de massa, da massificação, mas também você não vai se individuar sozinho, escondido e tal, vai virar um eremita e sumir. Não, é nessa construção social, é estando, trocando, construindo com o outro, que esse processo acontece. E aí, para finalizarmos, eu vou lançar mão de falar sobre Ori. Eu vou ler uma passagem aqui do meu livro, O Poder dos Conflitos. Colocar os óculos, sem óculos, impossível. Ainda bem que eu trouxe. Então, vamos lá. Se Jung nos aponta que a psique é um grande território de símbolos, Ori é a porta principal desse território. É no seu interior que se encontram os sonhos, as intuições, as sensações, os pensamentos, os sentimentos e as memórias ancestrais. É nele também que repousa a atitude profunda do nosso self, aquele espaço onde sabemos, mesmo sem entender. Por tudo isso, cuidar de Ori é cuidar de nós mesmos. Respeitar o Ori é respeitar a voz interna que nos direciona e nos requer atenção. Visto que, na referida mitologia, antes de qualquer caminho se apresentar na vida de uma pessoa, é o seu próprio Ori que escolhe, aceita ou recusa diversos caminhos. Então, vejam, cuidar de Ori, que é cuidar de você mesmo, cuidar da sua cabeça, da sua mente, do seu ser, é o que te traz a maior possibilidade de saborear e de lidar melhor com o tempo. Então, ao invés de pensar tanto no outro, no que o outro fez para você, no que o outro te abalou, no que se abateu, no que aconteceu, como, sem negar a realidade, eu não estou dizendo para a gente negar a realidade, mas como você vai lidar com essa perspectiva do que está posto no seu momento atual, né? Falando do tempo no seu tempo de vida atual, entendendo sempre essa perspectiva espiralar. Então, se você já teve algo positivo na sua vida, isso não foi perdido. Isso também está aqui agora.
E aí, olhando para isso, você consegue se alimentar melhor dessas sementes do tempo e construir a sua árvore frondosa de Iroko. É isso. Esse episódio foi mais reflexivo, mas que ele fique no seu coração e no seu ori, na sua mente, para que você possa trabalhar seus projetos, seus sonhos, seus desejos de uma forma mais salutar.